E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal, e nesse vídeo vamos falar sobre a alta do petróleo, a alta dos combustíveis, mais especificamente da gasolina, que está acontecendo no mundo todo, mas vamos pensar também nos motivos locais aqui. Será que a Petrobras tem culpa, o governo federal tem culpa? O que pode ser feito para amenizar esse tipo de alta? Quem vai pagar a conta no final? E antes de entrar no assunto do vídeo, eu quero lembrar que no penúltimo vídeo que eu gravei aqui no canal, onde nós falamos das consequências da guerra entre Rússia e Ucrânia, a gente já explorava essa consequência de um barril de petróleo mais caro, não só o petróleo, como outras commodities também, não apenas energéticas, o gás natural, como também as agrícolas, o próprio fertilizante, milho, trigo. Então, com todos esses preços mais altos, nós teremos consequências inflacionárias pelo mundo todo e aqui no Brasil não será diferente. Mas esse tema, inflação em si e a consequência que nós teremos nos juros do Brasil, eu vou deixar para comentar mais especificamente no vídeo de quarta-feira, porque afinal de contas temos mais uma reunião no Copom, onde todo mundo sabe que a taxa de juros vai subir novamente. A dúvida é o quanto que ela vai subir. Se vai ser 1%, 1,25%, talvez um pouco menos do que isso. Nesse momento, as apostas são majoritariamente aí na direção de uma subida em torno de 1%. Inclusive, para quem quiser aprender mais sobre essas questões de indicadores macroeconômicos, como funciona a questão de juros, inflação, câmbio, eu indico para vocês a Finclass, do meu amigo Fernando Urrich. Ele gravou pra gente na plataforma, falando sobre isso, e também tem um conteúdo gravado sobre o livro dele, né, Bitcoin, a moeda na era digital, que eu gosto muito também, acho bem interessante. Então, para quem quiser entender mais dessa parte, desses indicadores, dessas interações macroeconômicas, ou assistir essa aula sobre Bitcoin baseada no livro do próprio Fernando Urrich, comentado por ele, deixo aqui o link na descrição para que vocês possam fazer isso dentro da Finclass. Aproveitem. E nesse vídeo eu vou me ater a esse componente dos combustíveis. Então, eu vou chamar a atenção aqui primeiro para uma manchete do dia 10 de março, mostrando que a Petrobras anunciou um aumento de 24,9% no preço do diesel e 18,7% no preço da gasolina. Vale dizer que apesar deste grande aumento, afinal de contas, né, vamos colocar aí que na média foi 20%, que é muita coisa, os nossos preços ainda estão defasados em relação ao mercado internacional. Então isso já mostra, fizemos um aumento, mas teremos mais aumentos à frente, caso a situação não se normalize no mundo. E eu acho difícil a situação se normalizar, porque não é só a guerra que está impactando o preço do petróleo. A gente tem que lembrar também que nós viemos de alguns anos de demanda mais baixa por combustíveis, vamos colocar aí 2 anos na conta nesse período de pandemia, onde o petróleo chegou inclusive a ser negociado em patamares negativos, o contrato de petróleo, o que na prática significava que tinha gente pagando dinheiro para se livrar de petróleo porque não tinha onde armazenar. E nesse mundo onde todo mundo dizia é o home office, é o novo normal, agora a tecnologia que manda, parece que meio que do dia para noite as pessoas acordaram para o fato de que, olha, o pessoal vai voltar para o escritório, vai voltar a ter demanda por combustíveis. Então aquela demanda que era pequena, ela voltou quase à normalidade. Mas, enquanto isso, a oferta de petróleo agora na guerra está sendo afetada, mas ela também está menor do que em épocas anteriores, porque o mundo já estava naquela direção de, olha, vamos trocar essa matriz energética suja que usa petróleo por tecnologias mais limpas e governos quiseram acelerar esse processo. E o que acontece é que várias empresas petrolíferas, elas não prospectaram novos poços, não investiram no aumento da produção, então você tem ao mesmo tempo uma oferta reduzida, acrescente uma guerra também nessa história e a demanda praticamente anormal. Isso vai levar naturalmente o preço do petróleo para cima. E de modo global, não só aqui no Brasil. Prova disso é que os Estados Unidos, também preocupados com a sua inflação, e todo político também se preocupa bastante com a popularidade do seu próprio governo, eles estão se virando aí atrás de novos parceiros com os quais possam comprar petróleo por preços mais baixos. Inclusive, eu chamo a atenção aqui que eles buscaram uma aproximação até mesmo com o Irã e Venezuela. Então vamos lembrar que os americanos eles têm bloqueios com relação a esses dois países, mas na hora que o calo aperta para conseguir comprar combustível por preço mais baixo, eles chegaram a conversar com ambos. Com o Irã, eu acho que a negociação não vai para frente, porque depois que eles iniciaram o diálogo, o Irã acabou atacando uma região próxima ao consulado dos Estados Unidos no Iraque, e ao invés de fazer que nem a Índia, que disparou mísseis no Paquistão e depois mandou um foi sem querer, né? Foi sem querer querendo. O Irã não, ele reivindicou esse ataque feito à região próxima ao consulado dos Estados Unidos. Então veja que foi um problema tão grande que os americanos se mexeram porque eles também vão sentir isso no bolso. Assim como brasileiros que acompanham aqui o canal podem deixar um comentário falando, né, se vivem na Inglaterra, como é que tá o preço do galão, se vivem na Espanha
Alemanha, Itália, qualquer outro país, porque está subindo no final das contas no mundo todo. E até para mostrar como esse aumento do preço dos combustíveis está acontecendo em outros países, eu deixo na tela aqui um gráfico mostrando os preços ao longo de 12 meses nos Estados Unidos e no Canadá. Citando o caso americano, o preço do combustível lá saiu de 2,84 dólares por galão, e um galão é cerca de 4,5 litros, para 4 dólares e 30 centavos por galão. Então veja que é uma alta de 50%. No Canadá, o preço saiu de 4 dólares e 70 por galão para 6 dólares e 80, uma alta também de 44%. E se a gente for observar dados históricos de uma tabela que mostra o preço da gasolina sem tributos à vista, eu tirei isso aqui da Petrobras, nós vemos um aumento de 35%, mas aqui está sem tributos, né? Então mostrando que nós ainda estaríamos nessa faixa, até um pouco mais baixos, em comparação com os Estados Unidos e com o Canadá, pensando na gasolina sem tributos. Mas quando você coloca o tributo, aí você vê um aumento que ele acaba sendo maior. Basta você pensar, por exemplo, na questão de como é a formação do preço do combustível. Colocando uma imagem aqui para mostrar como é que a composição do preço dos combustíveis na tela, e eu já deixo claro que pesquisando você vai achar imagens diferentes, até porque olhando aqui o ICMS, que nessa imagem está responsável por 27% do preço da gasolina, cada estado pratica ou praticava, porque isso pode vir a mudar, tem projetos quanto a isso, um ICMS diferente. Então vai variar se você procura em um estado ou em outro. Mas vamos colocar aqui na média, 36% da composição do preço da gasolina vem da Petrobras, 27% seria imposto estadual, ICMS, você tem 13% vindo do etanol anidro, 10% formado por PIS, COFINS e a CID. CID significa Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, e como o próprio nome já diz, é um tributo que ele serve para interferir no preço. Bruno, em que situação isso acontece? Vamos citar um exemplo aqui de preço de gasolina muito abaixo do preço do etanol. Eu não sei quando isso aconteceu, a gente só acha preço de combustível baixo em retrospectiva, nunca no momento atual, mas nesse cenário veja que teria um atrativo muito maior as pessoas abastecerem com gasolina ao invés de abastecer com álcool, e isso poderia impactar o setor sucroalcooleiro. Então a CID vai lá, ela sobe em termos de alíquota para deixar a gasolina propositalmente mais cara, para não prejudicar o pessoal do setor do álcool. E logicamente, né, todo mundo acaba pagando essa conta para manter esse setor no final. Mas isso aqui é só mostrando o que acontece, né, para que serve a CID. E depois nós temos 14%, que é distribuição e revenda. E eu coloco essa figura na tela por dois motivos. Primeiro, porque o dado de comparação que eu tinha era da gasolina sem tributos, e a gente vê que os tributos são responsáveis por grande parte do preço da gasolina. E a segunda é para que a gente pense no impacto do tributo na hora que o preço da gasolina em si já está aumentando porque o petróleo está mais caro. Então, se antes, lá no passado, você tinha gasolina sem impostos por exemplo, R$4, e aí suponha que a alíquota de imposto, no geral aqui, fique em 30%, e até mais do que isso se você for somar as alíquotas. Se a gasolina custava R$4, agora você tem 1,20 de imposto. E aí, depois, o petróleo aumentou, a gasolina aumentou, agora ela custa R$5 sem os impostos. Repare que com a mesma alíquota de 30%, ela não mudou, os 30% sobre R$5 agora são 1,50. Então você saiu de 1,20 de imposto para 1,50, que é um aumento, no final das contas, de 25% na arrecadação de impostos só porque o preço do combustível subiu. Então veja que, além do preço já subir os 25%, a arrecadação com imposto também acaba ficando maior, deixando o combustível mais caro no final. E essa dinâmica é responsável por alguns números que nós veremos da Petrobras aqui mais à frente, tanto na parte de um lucro recorde por conta do aumento do preço do petróleo, mas também em uma arrecadação muito robusta que ela gera para o Estado através de tributos. Mas isso a gente vai ver um pouco mais à frente, porque primeiro a gente tem que pensar no seguinte, talvez você que tem um pouco mais de memória, acompanha o mercado há mais tempo, você deve se lembrar que lá nos idos de 2008, antes da crise do subprime, aquela crise da bolha imobiliária americana começar, o petróleo estava em patamares muito altos. Colocando o gráfico na tela, em dólares, ele estava até mais caro no pico de 2008 do que no momento atual. E se a gente for ver depois, nos próximos anos, mais ou menos no intervalo entre 2011 e 2014, o preço do petróleo estava na mesma faixa que nós temos hoje em dólares. Um patamar de mais ou menos aí $110, sendo que chegou a bater quase 140 outro dia. E aí você pensa, olha, nessa época o petróleo estava tão caro quanto hoje, mas a gasolina era muito mais barata. Eu me lembro, eu abastecia o meu carro. É porque esse gráfico está em dólar. Agora a gente tem que ver como é que está o preço do petróleo olhando em reais. E olhando esse gráfico em reais, como vocês podem ver aí na tela, aquele pico de 2008 ele fica num patamar muito mais baixo. Enquanto no momento atual nós estamos batendo as máximas do petróleo em reais. Nós chegamos na marca de R$700 por barril durante o pico do ano de 2022 e nesse momento a gente está na faixa
de uns R$545 por barril. Nas máximas, esse preço é 160% maior do que em 2013, aquele período onde, em dólares, nós tínhamos mais ou menos a mesma cotação do barril atualmente. E nesse patamar atual, cerca de 100% acima do patamar de 2013. E essa diferença entre o barril em dólares por barril em reais, ela está acontecendo por conta da grande desvalorização cambial que nós tivemos de 2013 para cá. Então isso explica porque, embora o barril de petróleo não tenha passado das suas máximas de 2008, hoje, em reais, ele está muito acima das máximas de períodos anteriores. E agora, saindo dessa parte mais macro do petróleo em si e entrando numa parte mais micro, pensando em Brasil, pensando em Petrobras. Porque quando o preço do combustível começa a aumentar, você tem um monte de políticos surgindo e falando: a culpa é de fulano, é de ciclano, né? A Petrobras está praticando preços muito altos, está querendo lucrar demais, sendo que não precisa. Alguém até me mandou, não sei se era um vídeo ou um Reels, onde o Lula falava que o Brasil ele é autossuficiente em petróleo, não precisaria praticar os preços internacionais. Entrando nesse ponto, de fato, desde 2006 a Petrobras é autossuficiente em petróleo, mas ser autossuficiente não significa que a gente não importe nada. Significa que a gente exporta mais do que importa em termos de petróleo. Mas vamos lembrar que quando a gente fala em petróleo, embora a gente diga esse nome como se fosse tudo uma coisa só, você tem tipos de petróleo diferentes, adequados a um uso ou para outro, e você tem refinarias com capacidades diferentes. Então, por conta disso, do petróleo que a Petrobras vende, cerca de 30% é importado. E entrando até no site da empresa para pegar informações, eu posso deixar esse trecho aqui para vocês na tela, tem uma hora onde eles respondem várias dúvidas comuns, e uma delas é: por que o preço do diesel no Brasil precisa seguir a cotação internacional se o país é um grande produtor de petróleo? E eles dizem: é verdade que o país é um grande produtor, mas o Brasil também é importador de diesel e outros combustíveis em razão de limitações operacionais das refinarias e também da dinâmica do mercado. Pensando nessas limitações, outro dia eu vi um jornal publicando, a Petrobras foi lá e retrucou que não é bem isso, mas o que acontece é que as refinarias são construídas em diferentes épocas, mas adequadas para um tipo de petróleo que está sendo explorado naquele momento. Então, por exemplo, uma refinaria mais antiga, antes da Petrobras começar a explorar o pré-sal, ela é mais adequada para um tipo de óleo que não é aquele específico que está sendo extraído naquele momento, ou para transformar o óleo em um produto que tinha uma certa demanda naquela época, mas hoje é menos demandado porque um outro produto passou a ser mais demandado. Então, por conta disso, a Petrobras ela continua importando petróleo vindo de fora. E pensando na dinâmica de mercado, o petróleo é uma commodity, como por exemplo carne, soja, e nós vemos que na hora que o preço da carne ele aumenta em patamares internacionais, aquele camarada que produz carne, ele quer vender lá para fora por preços mais altos, ou para vender no mercado interno, ele também vai cobrar mais alto, afinal de contas, há um custo de oportunidade na hora de vender para cá, já que ele pode vender para alguém que vai pagar mais. Com petróleo, o mesmo tipo de coisa acontece. Então já vimos que a Petrobras importa cerca de 30% do petróleo para dar conta do mercado nacional. Na hora que eles vão e praticam preços mais baixos, o que acontece é que eles vão estar pagando mais caro lá fora para vender mais barato aqui para o Brasil. Com isso, a empresa acaba tendo prejuízo. Caso a Petrobras não importe, simplesmente venda apenas o que ela produz aqui. Também vimos que por conta de questões de refinaria, ela não consegue dar conta de tudo que tem que ser feito aqui no Brasil. Então o que vai acontecer é um desabastecimento no mercado e no final as empresas vão ter que dar um jeito de importar, já pagando a cotação internacional e tendo mais trabalho para isso. Ou seja, no final, esse aumento de preços vai chegar pra gente de toda forma. Quer diretamente você pagando o preço mais caro na bomba de combustível, ou se a Petrobras for fazer esse tipo de coisa, o que seria repetir um erro do passado, já tentamos isso e ficamos com a maior dívida corporativa do mundo. Olhando lá nos idos de 2015, a dívida superava os 500 bilhões de reais, mas se ela fizer, ela compra lá fora por um preço mais alto, vende para cá, ela tem prejuízo ou reduz seu lucro, e o principal beneficiado pelo lucro da Petrobras, nós veremos, é a União, ou o pessoal vai dar um subsídio pro preço do combustível, e nisso é você pagando imposto, o governo pega esse imposto, te vende o combustível mais barato, porque ele está pagando uma parte, então você está pagando no final de toda forma. E aí entrando nos lucros da empresa, porque você pode pensar o seguinte: pagar o preço mais alto diretamente não é uma boa, pagar imposto para o governo me devolver depois como subsídio não faz tanto sentido, mas já que a Petrobras é estatal, é interessante que ela pratique lucros mais baixos no final das contas para beneficiar a todos nós. E vamos ver quem mais beneficia com o lucro da Petrobras. Então talvez você tenha visto, a Petrobras teve um lucro recorde em 2021 de 106,6 bilhões. E na hora que isso acontece, o pessoal vê, tá vendo? Eles estão cobrando muito caro no combustível. E não cobraram mais caro, cobraram simplesmente o que era cobrado antes, mas o preço do barril de petróleo acabou ficando mais alto. Por isso, o grande lucro. E na hora que eles têm esse lucro, a Petrobras ela vai usar uma parte para crescer como empresa, para prospectar novos campos de petróleo, para fazer a manutenção daquilo que ela tem, para pagar o pessoal que trabalha, mas também
também vai distribuir parte disso para os seus acionistas. E olhando a composição do quadro acionário, nós vemos o seguinte: Petrobras tem duas ações negociadas em bolsa, Petri 3 e Petri 4. Em Petri 3, o governo é um acionista majoritário. Ele tem cerca de 50,26% das ações. Já em Petri 4, a ação preferencial, o governo tem 18,48%. E do total de capital, como vocês podem ver aqui na tela, o governo ele detém 36,61% das ações. Ou seja, pegando Petri 3 e Petri 4. Então, dentro disso, você vê que mais ou menos 37% de todas as ações que existem estão na mão do governo. E essas ações recebem dividendos quando a empresa decide pagar aquilo que sobra dos seus investimentos para os seus acionistas. De modo que, além do lucro recorde, Petrobras também pagou dividendos recordes. O governo recebeu 37,3 bilhões de reais só de dividendos. Mas essa não é a única forma pela qual o governo ganha com a Petrobras. Pensando apenas no governo federal, a gente pode ver também que ele recebeu 53,8 bilhões em tributos federais. Então, somando essa distribuição de dividendos do lucro recorde com mais os tributos federais pagos, nós temos um total de 91,1 bilhões. Ou seja, isso aqui chega muito perto desses 106 bilhões de lucro recorde. Mas vamos lembrar que não temos só tributos federais, também temos estaduais, temos municipais. Então, somando tudo, vou até ler um trecho aqui que eu tirei do próprio comunicado da Petrobras. Os resultados alcançados pela companhia em 2021 permitiram repassar à sociedade brasileira cerca de 230 bilhões sob a forma de tributos pagos aos governos federal, estadual e municipal, participações governamentais e dividendos para a União. Então, 230 bilhões. Isso é mais do que o dobro do lucro recorde da Petrobras. E, teoricamente, né, veja que esse dinheiro indo para as mãos do governo deveria ser investido em segurança, em saúde, em educação. E se a Petrobras diminuísse o seu lucro, o governo não teria dinheiro para investir nessas áreas. Então, talvez seja até a proposta mais interessante, já que ele não investe muito nisso, né? Porque, no final das contas, se você entra naquele site Tesouro Transparente e vê as linhas de gastos da União, você vê que saúde e educação são algumas das últimas linhas, de modo que muito mais é gasto em outras áreas, como, por exemplo, o pagamento de ativos e de inativos. Mas, em todo caso, o que eu quero mostrar é que o principal beneficiado pelos preços da Petrobras, pela política atual, é o governo, no final das contas. E, teoricamente, esse dinheiro todo na mão do governo deveria ser repassado para a sociedade, que, infelizmente, não é muito bem o que acontece aqui no Brasil. Contudo, antes que você coloque um comentário aqui dizendo que a Petrobras tem que baixar realmente as suas margens, porque, afinal de contas, é muito dinheiro indo para a mão do governo que vai ser desperdiçado, eu vou voltar à composição acionária para mostrar o seguinte, né? Embora o governo seja extremamente beneficiado pela Petrobras, né, seja através dos lucros, mas observe que principalmente através dos tributos, a gente tem que lembrar que, do total, o governo, no quadro acionário, tem 36,61% das ações. Nós temos 45,18% na mão de investidores não brasileiros e 18,21% na mão de investidores brasileiros. Então, quando você decide intervir nessa política, você acaba prejudicando também os outros acionistas. Então, por isso, até pensando no recado que a gente enviaria ao mundo, a insegurança jurídica, eu acho que esse tipo de manobra tem que ser evitada no final das contas. O que seria melhor, na minha opinião, né? Reduzir os impostos sobre combustíveis, mas são uma grande fonte de arrecadação para o governo e o nosso governo, embora arrecade muito, ele gasta mais do que arrecada. Por isso também é complicado. Em todo caso, eu vou citar aqui rapidamente algumas medidas que estão sendo adotadas ou estão sendo discutidas, já que a adoção também não é tão simples, sempre esbarra no interesse de alguém, para tentar reduzir o preço dos combustíveis. O primeiro deles é a unificação do ICMS, PLP número 11 de 2020. Já foi inclusive aprovado pelo Senado. A ideia é estabelecer um ICMS fixo. Hoje, cada estado cobra o seu sobre os combustíveis, alguns mais, outros menos. Eu, por exemplo, tenho família no Rio de Janeiro e, embora o Rio seja um estado produtor de petróleo, né, sempre que eu vou para lá, eu mostro o quanto é caro em comparação com o preço aqui de São Paulo. Isso é cobrança de ICMS. E, além disso, também quero estabelecer uma cobrança monofásica, ou seja, em uma única fase da cadeia para que incida uma cobrança em cascata. Isso, logicamente, vai contra o interesse de governadores porque pode diminuir a arrecadação estadual. Você também tem uma desoneração, que é o PLP número 11 de 2020, onde o governo federal ele desonera abrindo mão da arrecadação do PIS e COFINS, dentro daquela composição de combustível era mais ou menos 10% do preço. Você tem também um fundo de compensação, que é o PL número 1472 de 2021, que visa criar um colchão para manter o preço de combustíveis dentro de uma banda. De modo que quando o preço do combustível cair bastante, esse cair bastante é discutível, a gente colocaria ele um pouquinho mais caro para pegar parte desse valor cobrado para colocar em um colchão. De modo a ter recursos para quando o preço do combustível subir demais. A gente pegaria o valor desse colchão para subsidiar o consumo de combustível. Isso aqui está em discussão, não acho interessante. E dentro desse mesmo PL, você tem a criação de um auxílio gasolina de cerca de R$300 para o pessoal que trabalha com veículo, taxistas e motoristas de Uber, por exemplo, e um Mais Vale Gás, buscando ampliar um programa
programa de gás para brasileiros que já existe. Fora isso, também já tem proposta de aumentar o Auxílio Brasil para que ele também diminua um pouco esse impacto do preço dos combustíveis mais altos na cesta de consumo do brasileiro. E nesse caso específico, teriam que declarar um estado de emergência aqui no Brasil para autorizar um gasto acima do teto de gastos. Mas até para concluir esse vídeo, eu não vou entrar em cada uma das propostas, mas veja que há muitas propostas de intervenção para tentar resolver um problema complexo e ganhar algum capital político. Vamos lembrar que nós estamos em ano de eleição. O que eu quero lembrar é que no final essa conta vai chegar pra gente de todo jeito. Ou com gasolina e combustíveis no geral mais caros na bomba, ou a gente abastecendo por preços artificialmente mais baixos, porque a Petrobras está praticando preços mais baixos, tendo prejuízo em termos internacionais, ou diminuindo o seu lucro, o que impacta no final os cofres da União e também os acionistas da empresa, ou porque o governo vai dar um subsídio, um vale gasolina, e aí nesse caso é o dinheiro que a gente paga de imposto sendo utilizado para isso. Então perceba que não tem para onde correr. E aí o que fica na minha cabeça para fechar esse vídeo é uma frase do economista austríaco Friedrich August von Hayek, que dizia que se o governo tem o poder de tentar isentar um grupo da necessidade de se adaptar a mudanças, ele vai ser obrigado pela política, né, a usar desse poder. Então, numa democracia, o governo é eleito pela maioria. Se ele tem como tentar isentar a maioria do custo de se adaptar a essa mudança no patamar do petróleo, ele vai acabar sendo obrigado a fazer isso. Então, até agora a gente não teve uma medida realmente de intervenção formal no preço dos combustíveis, mas eu não ficaria surpreso se a gente visse algo assim. A Dilma fez isso em 2014, em termos econômicos um desastre, mas foi reeleita. Então isso não seria surpresa caso fosse acontecer. Mas eu quero saber a sua opinião sobre o assunto. Comenta aqui o quanto você está pagando na gasolina, o pessoal do Acre está pagando mais de R$11, e qual solução está adotando para não ter tanto gasto assim com combustível, usar uma bicicleta, ir a pé, comprar um cavalo? Diga aqui nos comentários. Espero que tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dê seu like, se inscreva aqui no Você Mais Rico, me siga nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.